Essa é a técnica de lift de temporal na técnica MIPS HRT, tá? Uma técnica de lifting desenvolvida pelo Dr. Alex de Souza nos Estados Unidos. É uma técnica onde nós vamos trabalhar as quedas faciais e tentar reposicionar essa pele que está em queda. Nós temos alguns vetores de tratamento, algumas áreas que nós podemos tratar, tá? As três principais, nós podemos pegar a região de ângulo de mandíbula, quando a pessoa tem essa queixa aqui. Podemos tratar a região aqui de área de bochecha, de canto de boca, o sulco nasogeniano, que é o bigode chinês. Ou a região de terço superior, região de olhos, quando tem queda de pálpebra superior e inferior, que pode ser a queixa também, tá? Então, alguns dos vetores. É um fio não reabsorvível de nylon cirúrgico, que ele fica embutido nessa região do músculo temporal, que é um músculo localizado aqui na região acima da orelha, tá? Então, com a passagem desse fio em 4 pontos aqui, a gente consegue laçar essa musculatura, esses MAS, que é o sistema músculo-aponeurótico, e fazer essa puxada reposicionando todo esse tecido. Por exemplo, então, para um tratamento de região aqui de ângulo de mandíbula, a gente pode pegar um vetor mais vertical e fazer essa puxada. Repara como que a pele toda sobe e o ponto de inserção do fio vai ser aqui na linha do cabelo. Fazendo essa puxada aqui e a compensação próxima à região dos olhos, esse seria um possível resultado. Para um tratamento de região aqui de canto de boca, de região de bochecha, sulco nasogeniano, uma puxada mais aqui na lateral. Então reparem essa pele toda como é que ela vai ser reposicionada e um ponto de compensação próximo da orelha, dos olhos. Então olha o resultado que a gente pode ter também. E um vetor ainda mais aqui inclinado, a gente consegue somente essa região aqui de canto de olho, também fazendo uma compensação para não dar ruga, tá? Então a vantagem dessa técnica é uma técnica mais previsível, é uma técnica menos invasiva, uma técnica que é feita em ambiente de consultório, ambulatorial, sem muita quantidade de produto, sem muita quantidade de anestesia, não vai te tirar da rotina e você vai ter um efeito sutil, muito próximo ao efeito de uma cirurgia plástica, tá? Então não vai ter aquele desconforto de hospital, de anestesia geral, intubação, talvez passar por um CTI, e o resultado é praticamente imediato. O resultado mais bacana que a gente tem é puxando essa região aqui de canto de boca, que eu consigo trabalhar praticamente toda a face do paciente. Fazendo essa puxada, olha esse resultado aqui, com uma compensação aqui próximo do olho. Esse seria um possível resultado da paciente. Eu vou soltar, olha como que a musculatura e a pele que está em queda vai voltar para a posição atual. E olha de novo essa puxada aqui, como que toda a pele ela volta para uma posição que deveria estar, tá? Então, esse fio ele é usado nessa região do músculo temporal. A gente precisa somente de 4 pontos de inserção desse fio, numa região onde não há muita estrutura anatômica importante, não tem muitos vasos sanguíneos calibrosos, muitas artérias calibrosas, muita inervação. Então é totalmente segura, tá? O paciente faz aqui, sai do consultório normalmente, sem tirar da rotina. Claro que ser minimamente invasivo não significa que não tenha pós-operatório, então tem que ter os cuidados que são passados aqui no dia do procedimento, tá? Mas se você quer uma mudança, se você está querendo um resultado, um rejuvenescimento facial, hoje em dia essa técnica tem trazido muitos resultados e tem agradado muitas pessoas. Olá, eu sou o Dr. Tiago Pena, dentista aqui da Ampla Odontoclínica, responsável pelas áreas de reabilitação oral avançada e harmonização orofacial avançada. E vou aqui falar um pouquinho da técnica MIPS HRT de lifting temporal, tá? Um lifting temporal, desenvolvida pelo Dr. Alex de Souza, que é um cirurgião plástico brasileiro, já residente nos Estados Unidos há mais de 30 anos, que desenvolveu essa técnica, que é uma opção para quem não quer passar pelo lifting facial convencional, o lifting de plástica, né? Que pode trazer alguns transtornos em relação a ambiente hospitalar, anestesia geral. E essa técnica vai te dar resultados muito parecidos, de maneira sutil, que é a função da harmonização orofacial. A gente não está muito preocupado em mudanças drásticas, a gente consegue simplesmente com alguns procedimentos mais simples valorizar o que você já tem de bonito. E essa técnica MIPS HRT de lips temporal, ela se baseia na instalação de fios cirúrgicos de nylon não reabsorvíveis na região desse músculo temporal, que é um músculo localizado na região acima da orelha, tá? É um músculo muito forte da mastigação, e onde a gente, com essa instalação, a gente consegue fazer o reposicionamento das quedas faciais. E essa técnica ela é baseada em reposicionamento de queda para poder gerar o rejuvenescimento facial, tá? Então a gente pode trabalhar ela em áreas isoladas, como região de canto de mandíbula, região de bochecha, região de olhos,
ou procurar um vetor de acordo com cada paciente que possa dar um resultado de rejuvenescimento facial mais apropriado para cada caso, tá? Então, como é que ele funciona? A gente precisa simplesmente de 4 pontos de inserção desse fio nesse músculo temporal. É um procedimento simples, relativamente simples, feito em ambiente de consultório, ambiente laboratorial, ambulatorial, e sem muita quantidade de produtos, sem te tirar da rotina, minimamente invasivo, tá? O minimamente invasivo tem que ficar bem claro que, apesar de ter esse nome, não quer dizer que você não possa ter pós-operatório, mas que nem se compara a um pós-operatório do lift convencional, tá? Então, com esses pontos de inserção, de acordo com o vetor de cada paciente, nós vamos fazer a passagem desse fio nesses 4 pontos. Imagine um quadrado ou um trapézio nessa região, e nós vamos fazer a passagem desse fio nesses 4 pontos, amarrando nesse ponto mais alto, mais localizado na região em cima da cabeça. Um fio que fica embutido no couro cabeludo, então você não tem cicatrizes, tá? E com esse reposicionamento a gente consegue o rejuvenescimento facial, que é o ideal que todo mundo está buscando hoje em dia. Então, se você quer saber mais dessa técnica, pode marcar aqui na AMPA, estamos à disposição todos os dias para maiores detalhes, tá? Muito obrigado pela atenção e aguardamos vocês.